Reverendo Romualdo é pastor da Igreja Presbiteriana na cidade de Descalvado. Ele é também professor do Seminário Presbiteriano do Sul, aqui em Campinas, especialista na área do Antigo Testamento. São as cadeiras que ele dá aula ali no seminário. Muitos pastores que vocês conhecem foram formados tendo Reverendo Romualdo como professor. Nós estamos muito felizes, enfatizo isso de coração todas as vezes que te apresento, Romualdo, pela sua presença e a presença da sua família bonita. Que Deus muito te abençoe na pregação da palavra agora. Bom dia, graça e paz, queridos. Vamos ler as Escrituras. Eu não posso deixar, enquanto vocês estão aí se ajeitando para ler, de agradecer o convite, dizer da minha felicidade de estar aqui nos 32 anos da Igreja Presbiteriana do Jardim América. E para mim é um prazer e um privilégio isso. Como eu disse, eu só tinha vindo pregar aqui em 1997. Então, faz bastante tempo, 21 anos que eu não vinha a esta igreja. E é um prazer estar aqui novamente. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho conforme escrito por Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Que o Senhor abençoe sua palavra e que ela, de fato, possa ser usada para a nossa edificação nesta manhã. Amém. Em Jerusalém, na sexta-feira que antecedia o sábado que dava início à comemoração da Páscoa dos judeus, todos os anos, naquele período em que Jesus viveu, havia um grande cortejo que se formava. O representante, o procurador do imperador romano, à época de Jesus, Pôncio Pilatos, entrava com as tropas romanas dentro de Jerusalém. Pilatos e o maior contingente das tropas romanas ficavam em Cesareia, cidade de César. E na época da Páscoa desciam para Jerusalém, porque como se concentrava muita gente, eles tinham medo que ali começasse uma rebelião contra os romanos durante as festividades da Páscoa. E então, quase todo o efetivo romano estacionado na Palestina fazia sua entrada triunfal, com Pilatos à frente num grande cavalo branco, enorme, daqueles que impunha respeito, tratado quase que como melhor do que a maior parte das pessoas humanas, para ser sincero, e Pilatos entrava nesse cavalo. É interessante, Pilatos fazia uma entrada triunfal, está vendo o título aí? O que está escrito aí? Entrada triunfal. Pilatos fazia uma entrada triunfal. Legiões romanas marchando compassadamente, e eles eram
extremamente bons nisso, e ele à frente no seu cavalo branco, lindo, impressionante. Uma entrada triunfal, mas é interessante. Você já tinha ouvido falar dessa entrada triunfal de Pilatos em Jerusalém? Provavelmente não. Mas a gente ouve falar dessa entrada triunfal. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Essa entrada triunfal é uma entrada que até hoje é comemorada todos os anos. Gostei do jumentinho, um pouquinho grande, um cavalinho, né? Mas gostei, né? Falar às crianças, lembrar as crianças disso. Jesus entrou em Jerusalém, não com um cavalo branco ou negro, mas ele entrou sobre uma jumenta e um jumentinho. Jesus entrou humilde, diz o profeta Zacarias, muito tempo antes que ele entraria. O rei chegaria a Sião montado num animal de carga. Não num animal que era montado, mas num animal que só servia para levar carga. Queridos, a entrada triunfal de Jesus nos ensina algumas coisas importantes. Ela traz para nós alguns significados que eu gostaria de rapidamente recordar nesta manhã. Prometo que não serei tão longo quanto ontem à noite. Extrapolei os 50 minutos, viu? Mas eu gostaria de lembrar, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém significou a entrada do verdadeiro rei em Jerusalém. Jerusalém não tinha ninguém ocupando o trono naquele período. O procurador romano, que em nome do Império Romano dominava, era uma espécie de governador, nem sequer habitava em Jerusalém, habitava em Cesareia. Jerusalém tinha perdido a sua importância. Para os romanos não era nem sequer capital. Mas a entrada triunfal de Jesus significa o cumprimento da profecia de Zacarias. E a profecia de Zacarias, pode baixar um pouquinho para que todos leiam, diz assim: digam à cidade de Sião, eis que o seu rei vem. Não um rei humano, não um rei como qualquer outro, mas um rei que é diferente. Um rei que não vai buscar aparecer. Um rei que não é Tássia, está se achando. Mas um rei que é humilde. Humilde e por isso vem em animal de carga, jumento, cria de jumento. Queridos, o nosso Rei, o nosso Senhor, Jesus Cristo, Ele é sim Rei, Ele é Supremo, Ele é o Senhor sim. Mas ele, sendo Rei, sendo Supremo e sendo o Senhor, Ele é aquele que se mostra humilde. Ele é aquele que se compadece de nós. Ele é aquele que assumiu as nossas dores na cruz. Assumiu os nossos pecados na cruz, assumiu toda a rebeldia da humanidade na cruz, e fazendo isso e humilhando-se até a morte, morte de cruz, como diz Paulo lá aos Filipenses, ele mostrou que ele é um rei diferente. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém mostra a entrada de um rei, aliás, a entrada do rei, porque ele não é como qualquer outro rei. Ele é humilde. Humilde e se humilhou até a morte e morte de cruz. Sabe, queridos, crer neste Jesus traz conforto e consolo ao nosso coração. Você já imaginou que você tem um Deus, e eu
Nós temos um Deus que se compadeceu e se compadece de nós, tornando-se gente como nós, assumindo a nossa forma em Jesus, sendo humilde desde o seu nascimento até a sua morte, que sofreu todas as dores humanas, inclusive a dor física, que assumiu todo o nosso pecado e que, portanto, pode se compadecer de nós. A entrada triunfal de Jesus, o rei que é um rei diferente, humilde, mostra para nós que nós podemos confiar a Ele as nossas dores, porque Ele não está lá longe, diferente de nós, mas Ele se fez um conosco em Cristo, e Ele pode nos ouvir. Quando você sente suas dores, você pode orar em nome de Jesus, sabendo que o Rei em Cristo se fez humilde, como eu e você. Nos momentos em que sua alma estiver humilhada, você pode orar ao Rei, que é humilde, porque Ele sabe o que é humilhação. Na hora que você tiver dores físicas ou da alma, você pode falar com Ele. Na hora em que você pecar e precisar da compaixão de Deus, você pode falar com Ele, porque Ele assumiu o meu e o seu pecado. É o Rei. A entrada triunfal do Rei, mas um Rei que é humilde. Um Rei que é humilde. Mas, queridos, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém também significa a entrada do Salvador. E deixe-me aproveitar um pouco dos meus conhecimentos de hebraico. Rola um pouquinho para baixo aí, por favor. A multidão clamava o quê? Hosana ao filho de Davi. E nenhum de vocês, alguém aqui entende hebraico? Sandra e Marcelo, não vale? Mais ninguém? Minha esposa um pouco. A palavra que está apenas transcrito o som, Hosana, embora esteja no Novo Testamento escrita em grego, ela é uma citação do Salmo 118. Esqueci de te dar esse texto. Que maravilha. Eu dei vários textos que eu ia fazer menção e eu me esqueci de um. Vai estar procurando. Desculpem, aqui a falha não é dele, é minha, tá? Salmo SL, aqui um pouquinho para cima, aqui, ó. Isso. Não, isso. 118. Vamos ler lá, e aí você vai saber o que significa Hosana. Está mais lá para o final. Aí, passou, 26, 25. O que está escrito aí? Salva-nos, Senhor, é o significado de Hosana, salva-nos. Roshaná em hebraico, salva-nos. Salva-nos, Senhor. No Timóteo, lembra que o pessoal estava comentando sobre isso, desse texto aí. Salva-nos, Senhor. A entrada de Jesus em Jerusalém significa não apenas a entrada do rei, mas significa a entrada do Salvador. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Senhor. É uma citação do Salmo 118. E se você continuar lendo no 27, veja que é uma citação mesmo do Salmo 118. Veja aí. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. A entrada de Jesus em Jerusalém significou o cumprimento do Salmo 118. E o povo, então, gritava a palavra do Salmo 118, salva-nos, salva-nos. E veja, de uma forma enfática, salva-nos por favor, se a gente fosse traduzir ao pé da letra. Mas não é favor assim, é aquele por favor, que você, por favor, é aquele grito
urgente. Salva-nos, por favor. É o Salvador que está entrando em Jerusalém. A entrada de Jesus em Jerusalém significa a entrada do Salvador. Sabe, queridos, Jesus teve que entrar em Jerusalém porque nós todos, tal qual o povo ali que nem sabia o que estava fazendo. Você vai ver que eles não sabiam o que estavam fazendo, porque depois já muda tudo e os mesmos que gritavam, salva-nos, gritam, crucificam. Mas tal qual aquele povo, nós todos, humanidade, gritávamos desesperados, salva-nos. Nossos pecados faziam separação entre nós e o nosso Deus. Nossos pecados não nos permitiam, de fato, viver uma vida abundante. Nossos pecados não nos permitiam viver uma vida eterna. E a morte aguardava a todo instante. Queridos, salva-nos. Jesus entrou para nos salvar. A separação foi acabada. Sabe uma das coisas mais bonitas que aconteceu na crucificação de Jesus, e às vezes você não dá importância? O véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que significa isso? Que véu é esse? O véu que separava o povo do símbolo da presença de Deus, o Santo dos Santos. Gente, a separação, o que está dizendo quando o véu se rasga? A separação não existe, mas a morte de Cristo acabou com a separação. Nós não estamos mais separados do nosso Deus. Nós podemos estar na presença de Deus a qualquer instante, em qualquer lugar em que levantarmos a nossa voz, ou mesmo não levantarmos a nossa voz, mas com o nosso pensamento pensarmos, Senhor, eu preciso do Senhor. Deus nos ouve. Não há mais separação. Os nossos pecados não nos separam mais de Deus. Jesus é o nosso Salvador. E mais, perdoados dos nossos pecados, nós podemos agora ter vida abundante e vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, queridos, é o Salvador que nos salva de nós mesmos, é o Salvador que nos salva do pecado, é o Salvador que nos salva da morte. Aqui em Santa Bárbara eu nem me lembro, em Americana é assim, em Descalvado também, então eu vou dizer. Meu último endereço não é a Avenida da Saudade. Não, lá, meu último endereço não é a Avenida da Saudade. Meu último endereço é Nova Jerusalém, ao lado de Cristo. Esse é o meu último endereço. Primeira Rua de Ouro, ou segunda, ou 10ª, ou 105ª, ou 16ª, não importa, mas Nova Jerusalém. O meu corpo repousará provisoriamente na Avenida da Saudade, mas vai ressuscitar. E ressuscitar para plenamente. E o termo é esse mesmo, gozar a presença de Jesus. Sabe, queridos, é o Salvador. A vida não é desespero para mim. E para você também não. A vida não é sem sentido para mim e para você também. Por quê? Porque nós fomos salvos do desespero, agora temos esperança. Nós fomos salvos de uma vida sem sentido, nossa vida tem razão. É vida abundante, é vida eterna. Sabe, queridos, é o Salvador, é o Salvador. A entrada triunfal de Jesus significa a entrada do Salvador. Mas, em terceiro lugar e último, a entrada de Jesus em Jerusalém é a entrada da plenitude, da graça de Deus no mundo. Olha que interessante, Hosana, está aí, Hosana ao filho de Davi. Filho de Davi. Quem entra em Jerusalém é quem? O filho de Davi. Interessante. Por quê? Porque quem entrou triunfalmente pela primeira vez
em Jerusalém foi quem? Davi. Vamos ver isso no segundo livro de Samuel, capítulo 5. Então o rei partiu com os seus soldados para Jerusalém, a fim de lutar contra os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombavam de Davi: você jamais entrará aqui, até os cegos e aleijados são capazes de impedi-lo. Diziam isso porque imaginavam estar seguros. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que é hoje chamada de Cidade de Davi. No dia do ataque, Davi disse a seus soldados: odeio esses jebuseus cegos e aleijados. Quem os atacar deve entrar na cidade pelo túnel de água. Essa é a origem do ditado: os cegos e os aleijados não entrarão na casa. A NVT diz: não entrarão na casa. Mas a palavra em hebraico é um pouco diferente. Coloca para nós aí a NVI, por favor, meu irmão, no mesmo texto. Os cegos e aleijados, não pode subir isso. Só os cegos e aleijados não entrarão no palácio. É a palavra hebraica, palácio. Assim, os tradutores da NVI em português entenderam. Agora, meus queridos, coloca para nós na mensagem agora. Nenhum aleijado ou cego poderá entrar também no palácio. Sabe que palavra hebraica está aí? É a palavra hebraica reihal, que significa palácio, mas que também significa o quê? Templo. Templo. Cegos e aleijados, qual palácio? Não é no palácio de Davi. É o palácio de Deus que ele está pensando aí. É a palavra hebraica para templo que está aí em hebraico. Nem cego, nem aleijado poderá entrar no templo. Por isso, a NVT e a atualizada preferem casa de Deus, templo, e não palácio, como a NVI e a mensagem. É a casa de Deus. Aleijados e cegos não podiam entrar no templo. Tá. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 21. Vamos ver que coisa interessante. Vamos seguir um pouquinho na história da entrada triunfal de Jesus. Vá para o versículo 14, se não me engano. Olha que coisa interessante. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele onde? No templo. E ele os curou. Jesus não chamou para dentro do templo nenhum outro tipo de pessoas que tinham problemas. Chamou apenas mancos, aleijados e cegos. Por quê? Davi entrou em Jerusalém, cegos e aleijados foram mortos. Jesus entrou em Jerusalém, cegos e aleijados foram curados. A graça de Deus está aqui, gente. A plenitude da graça de Deus nós podemos viver em Jesus. O filho de Davi é a plena expressão do Deus gracioso, que não exclui, mas cura, inclui, salva. A graça de Deus se manifesta, queridos. Quando Jesus entra em Jerusalém, significa que o Deus gracioso está aí. O Deus gracioso que nos salva, o Deus gracioso que nos perdoa, o Deus que expressa plenamente toda a sua graça. Queridos,
Jesus não olha para as nossas imperfeições, sejam elas físicas, sejam elas mentais, sejam elas espirituais, pecado. Jesus veio para nos curar. A graça de Deus está aqui e nos cura. Cura a mim, cura você. Cura-nos de sermos excluídos. Cura-nos de tudo aquilo que nos atrapalha de vivermos em comunhão com Ele. É a graça de Deus, queridos. É a graça de Deus. A entrada de Jesus em Jerusalém significa que a plenitude da graça de Deus está entre nós. Meus queridos, uma vez uma pessoa falou, no meu primeiro pastorado, na cidade de Itajaí, e eu fiz uma coisa, nunca mais fiz, até para não causar incômodo, mas nós montamos as crianças todas entrando no começo do sermão com ramos e alguém se fazendo como Jesus, entrando e tal. E tive que ouvir muitos presbíteros lá, que eu tinha feito procissão de ramos e não sei o quê, que evangélico não pode. Nunca mais fiz. Mas porque eu gosto de comemorar esse domingo. Porque eu gosto até de fazer a representação para a gente lembrar como se fosse. É porque a entrada triunfal de Jesus significa muito. Significa muito para mim e para você. Significa a entrada do Rei. O Rei de todo o universo em Cristo entrava em Jerusalém. Mas um Rei que se fez humilde. Um Rei que aceitou ser humilhado até a morte, e morte de cruz. A entrada de Jesus em Jerusalém significou a entrada do Salvador. O Salvador que responde ao grito de nossa alma: salva-nos. E Ele nos salva. Ele nos salva de nós mesmos, de nossa rebelião, do nosso pecado. Nos perdoa e nos dá vida nova, abundante e eterna. E significa também a entrada da plenitude da graça de Deus no mundo. O Deus gracioso em Cristo, que agora não tem mais exclusão nenhuma. Todos são incluídos, todos são curados em Cristo de suas imperfeições e pecados. Por que não comemorarmos isso? Se outros comemoram de forma errada, deixe-os fazer. Comemoremos nós de forma certa. Celebremos ao Senhor. O Senhor que entrou em Jerusalém, em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.